Silva da página Me Dê a Sua Mão e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre crença de merecimento. Fala pra mim, qual é a mãe que não se coloca em segundo plano? Qual é a mãe que muitas vezes está de cara pro gol e volta para dar lugar pro filho? Fica ligada que nesse vídeo você vai entender que, muito embora isso seja natural e humano, pode estar atrasando os seus planos e o sentido de realização. Bom, eu vou me apropriar desse conceito de crença de merecimento utilizada por Paulo Vieira, idealizador do método CIS. Com certeza, se você colocar lá no Google, crença de merecimento, pirâmide de crença, você vai achar todas as respostas ligadas a esse conceito que eu vou apresentar para você. Então, ele é o autor do feito. O que eu vou fazer é me utilizar desse conceito, trazendo para a nossa realidade e quem sabe oferecer a você mais um recurso para que você saia do dilema em direção à sua realização pessoal e profissional. Quando nós falamos de crença de merecimento, automaticamente você vai pensar, é aquilo que eu acredito sobre o que eu mereço. Perfeito. Mas então vamos compreender primeiro o que são as crenças, o que é um sistema de crenças. Crença é a nossa programação mental. Crença é aquilo que eu acredito sobre a vida. Crença é o que explica o fato de eu enxergar perigo em algo e você não. De eu enxergar a oportunidade e uma outra mulher, por exemplo, enxergar um terreno infértil para mudanças. São as crenças que respondem por que nós pensamos e agimos diferentes. Mais do que isso, crença é aquilo que cada um constrói de uma forma diferente diante da mesma realidade. É a crença que explica o fato de algumas crenças caírem por terra, do tipo, se você nasceu em uma família pobre, você tem tudo para dar errado na vida. As pessoas que moram lá em bairros periféricos são pessoas naturalmente perigosas. Olha como isso tudo cai por terra quando a gente vê as histórias das pessoas que não tinham recurso financeiro e se formaram, das pessoas que vieram da favela e se tornaram grandes profissionais, transformando a humanidade, e o contrário também, as histórias de quem tinha todo o terreno para dar frutos e não deu. Percebe? São as crenças. É a crença que é responsável pela maneira como nós encaramos uma realidade. Bom, então, significa dizer que crença de merecimento é a maneira como eu e você percebe a ideia de merecer ou não merecer algo. O que eu vou falar aqui não generaliza, mas engloba a maioria de nós, exatamente por isso que eu resolvi falar nesse vídeo. Antes de chegar em merecimento, vou apresentar a pirâmide por completo para que você perceba que existe um caminho a se percorrer. Nessa pirâmide que Paulo Vieira se utiliza para falar sobre as crenças e os comportamentos que cada crença normalmente vai demandar de nós, ele fala da crença de identidade, que está na base da pirâmide, ele fala da crença de capacidade no meio da pirâmide e ele fala da crença de merecimento. Quando eu tenho uma crença de identidade, de que eu sou uma mulher segura, eu sou uma mulher capaz, eu sou uma mulher que tem autoestima, o que é que normalmente eu vou enxergar como capacidade? Eu vou entender que eu posso dar novos passos, eu posso arriscar, eu posso investir, eu posso tentar e dar errado e tá tudo bem. Eu percebo essa capacidade de poder e vou e faço. Quando eu chego lá no merecimento, eu posso ter a crença de que sim, eu mereço e atrai tudo pra mim, e eu posso ter a crença de que não, eu não mereço. E aí mesmo me vendo, me percebendo com alguém com todas essas qualidades, mesmo reconhecendo todas essas capacidades, eu me boicoto quando eu chego no merecimento, que é quando eu tô de cara pro gol e eu retrocedo, eu saio, eu cometo alguma falta para sair do jogo e eu saio do jogo para dar lugar a outra pessoa, outro cenário. Aí vamos pensar em um exemplo diferente. Vamos pensar que você se vê negativamente, você se vê como uma mulher com baixa estima, você se olha no espelho e não se acha bonita, você se vê uma mulher que não é uma boa mãe, você se vê como uma mulher chata, uma mulher complicada.
E aí quando você vai para a crença de capacidade, você acredita que não pode muitas coisas. E quando você vai para o merecimento, você pode achar que merece, só que você não é e não faz para merecer. E você pode também continuar o ciclo de achar que não merece e imagine, se você não é, você não faz, você não tem. É exatamente esse o caminho. Bom, Larissa, onde é que você está querendo chegar? O que eu estou querendo chegar, o que eu estou querendo te dizer é que quase todas nós temos uma relação deturpada com o merecimento. Nós, mulheres mães, temos uma ideia de dar lugar ao filho, ao marido, aos familiares, a todo mundo e a nós não. Então você pode ser essa mulher maravilhosa, fantástica, cheia de recursos, cheia de capacidades e não conseguir virar a chave, não conseguir sair do dilema, não conseguir expandir, não conseguir trazer a prosperidade para a sua vida, porque você não tem uma boa relação com o merecimento. Você não acredita essencialmente que você merece. E aí, você sabe como é que isso é na prática? Você está entre o dilema. Compro uma roupa para mim ou compro uma roupa para o meu filho? Compro uma roupa para o meu filho. Eu vou fazer aquela faculdade tão sonhada que eu esperei 10 anos da minha vida, ou eu vou investir numa aula de dança para minha filha? Eu vou investir na aula de dança para minha filha. Gente, é disso que eu tô falando. É quando você tá com a faca e o queijo na mão e ainda assim você novamente se coloca em segundo plano, porque no fim você não acredita que merece esse lugar de destaque. Não estou falando de aspectos naturais da condição de priorizar um filho. Um filho que tem problemas de saúde, um filho muito pequeno que exige esse cuidado exclusivo. Eu estou falando de um terreno fértil para você se colocar em primeiro lugar e você se coloca em segundo lugar porque a sua crença de merecimento está deturpada. Porque você traz a ideia de que como mãe, o seu filho tem que estar sempre em primeiro lugar. Ou que você nunca faz o suficiente e por isso então você não merece esse lugar de destaque. Normalmente, mulheres que carregam culpa têm essa relação muito ruim com a crença de merecimento. Conseguiu compreender? Conseguiu se enxergar nesse lugar? Muito do que você pode não estar conquistando hoje tem relação com a crença que você tem sobre merecimento. Quer virar a chave? Quer virar o jogo? Comece a trabalhar isso dentro de você. O que essa pirâmide nos mostra é que se eu tenho, eu faço, eu conquisto. Essa é a dinâmica. Se eu tenho, eu faço e não conquisto, não adianta. Se eu não tenho, não faço e não conquisto, é igual a quem tem, faz e não conquista. Por quê? Porque no final não leva o prêmio, não chega no pódio, não chega onde verdadeiramente deseja. E aí quando eu digo tudo isso, eu não estou estimulando você, mãe, a olhar o seu filho para segundo plano e se colocar em evidência. Não é uma relação de radicalismo. É uma relação de equilíbrio. É você realmente investigar, questionar quantas anda a sua relação com o merecimento. É isso que faz você ter um desconforto tão grande quando você está sem trabalhar e o seu marido traz o salário para dentro de casa. É por isso que você sente tanto desconforto em usar esse dinheiro para algo para você, porque você não se acha merecedora. Você não se acha merecedora porque não foi você quem conquistou. Você não se acha merecedora porque você traz a crença de que o dinheiro é de quem trabalha e você mesmo invalida o seu trabalho como dona de casa, como mãe, quando você tem essa atitude. E você é a pessoa que luta para que seja reconhecida por esse trabalho. Olha como é contraditório. Então, é você que fica desconfortável quando recebe ajuda de um parente para que você faça alguma coisa por você. Você dá um jeito, a pessoa que não tem uma boa relação com o merecimento, ela se boicota, ela se sabota, ela dá um jeito de não merecer aquilo que está sendo ofertado para ela. É por isso que você dá uma desculpa e diz que não precisa, é por isso que o seu marido lhe entrega o dinheiro, cartão de crédito e você mesmo assim não se permite fazer nada por você, ou quando faz contando, com medo, com aquela sensação de desconforto, porque a sua relação com o merecimento está completamente distorcida.
Meu convite aqui é para que você possa olhar com carinho para essa pirâmide, entender qual é a sua programação mental e começar a se questionar se está valendo a pena continuar com essa relação com o merecimento. Comece a pensar se essa forma que você está fazendo, está te aproximando daquilo que de fato você quer ter na vida.